Prazer estar com vocês. Prazer estar com o Fábio, Shimabukuro, Sandes e a Maíra Carvalho. O professor Fábio é professor de marketing na Universidade de Lusofona, em Lisboa, Portugal. Ele, além de professor, ele é mestre, doutor em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Ele atua como profissional de marketing por mais de 15 anos. Tem uma experiência em indústria ligada ao universo da moda, atuando com empresas multinacionais como a Lycra, Vicunha Textiles, entre outras. Ele é um professor que tem diversos artigos publicados. Fábio, seja bem-vindo. Maíra Obrigado. Carvalho é diretora criativa e especialista em Artificial Intelligence. Ela é designer e diretora de arte com mais de 15 anos de experiência. Ela iniciou a jornada como profissional no design editorial. Ela trabalhou em grandes revistas. Em 2015, ela fez a transição para o digital e ela atua no mercado de e-commerce também. Ela empreendeu, ela tem uma experiência aí vasta em marketing também, digital, em brand content, em social media, inovação. Maíra, é um prazer estar com você. Na verdade, estou muito bem acompanhada, né? Eu sou professora Patrícia do Atone, eu sou coordenadora adjunta do Lab Marketing e estou muito feliz em introduzir, apresentar vocês e vou passar a bola para vocês continuarem o show. E acho que eu passo a primeira bola para o Fábio e o Fábio faz o mise-en-scène. Tá bom. Obrigado, Patrícia. Obrigado pela apresentação. Boa noite, Maíra. Boa noite, pessoal. Eu vou, só para começar compartilhando minha tela, vou começar explicando. Eu vou falar um pouco sobre marketing, de moda, como a perspectiva do marketing de moda com inteligência artificial, né? Como a Patrícia falou, a minha experiência profissional, ela é totalmente focada em moda, né? Assim, sempre trabalhei com moda, ainda trabalho, mas eu migrei para a carreira acadêmica faz uns 4 anos, quando eu realmente comecei, entrei, estava na fase final do doutorado, foi quando eu fui migrando totalmente para academia. E hoje eu trabalho na Universidade Lusófona em Lisboa. E eu também eu tô ajudando, eu tô trabalhando com a professora Cavita e o professor Andrés, para lançar esse módulo de marketing de moda na pós-graduação da FIA. Então a gente está lançando agora, espera formar essa primeira turma nos próximos meses, né? As inscrições já estão abertas. E a ideia desse módulo de marketing de moda é que ele vai complementar a formação de quem está fazendo após o MBA lá da FIA em marketing. Os alunos que quiserem trabalhar com moda vão poder fazer os últimos 2 módulos focados em moda e negócios da moda. E aí, quem gosta desse mercado, quem trabalha nesse mercado, pode ter toda a formação forte em marketing da FIA, e os últimos 2 módulos faz uma formação específica em moda para poder trabalhar todos os conceitos que forem relevantes, e todas as especificidades do mercado de moda, aplicando os conceitos de marketing no mercado de moda, que é mais ou menos o que eu vou fazer aqui nessa palestra, né? Quem tiver pergunta, quiser fazer qualquer pergunta, eu peço para colocar no chat, que a gente vai respondendo. Eu e a Maíra, enquanto a gente está falando, a gente tenta responder. E também quem quiser deixar para o final, coloca pergunta se é para mim ou para a Maíra, e a gente também responde. Vai ter um tempinho no final para perguntas, tá bom? Então, eu vou começar aqui. Vocês estão vendo minha tela, né? Então, eu vou falar de inteligência artificial e moda. Eu vou dar uma visão mais geral de marketing, do impacto da inteligência artificial numa visão mais geral de marketing. E a Maíra vai dar um foco muito maior em inteligência artificial, do uso de inteligência artificial, principalmente inteligência artificial generativa, no mercado de moda, com vários exemplos, que é o mercado que ela é especializada e trabalha, tá bom? Então, vou começar. Uma coisa que a gente precisa entender, né, que é importante pensar, é que, de uma maneira geral, a inteligência artificial ela impacta todas as áreas, da moda, tá? Nos últimos anos isso vem acontecendo, só que desde o começo do ano passado, a coisa da inteligência artificial ganhou muita força porque começou a surgir muitas soluções e muitas ferramentas. E aí todo mundo passou a usar e aí foi se percebendo
é o impacto que isso tem no mercado de uma maneira mais ampla, né? Então, desde a pesquisa tendência, pesquisa de materiais, desenvolvimento de produto, otimização de coleção, forma de comunicação, forma de vender, estratégias de varejo. Eu vou dar alguns exemplos, mas assim, são alguns exemplos que eu vou falar, assim, não dá para falar de tudo, porque cada vez mais surgindo novas coisas e tem ferramentas e exemplos de todo tipo. Então, eu separei os que achei mais interessante, alguns pontos para a gente questionar, pensar, assim, o que que esse impacto, o que que é essa ferramenta, o que que isso pode realmente significar, tá? Então, é, falando assim, em tendência, né, eu foquei mais em algumas áreas do impacto da moda. Em tendências, é uma área que ele tenha trabalhado bastante, por quê? Porque essas ferramentas, elas aprenderam a ler e interpretar milhões de imagens, então elas conseguem interpretar o que está acontecendo nas redes sociais, o que está acontecendo na internet, nas notícias. Ela consegue, de alguma forma, ler e perceber o tipo de roupa que está aparecendo com mais destaque, as cores que estão aparecendo com mais destaque. E se você consegue usar de uma maneira calibrada, né? O que que é usar de uma maneira calibrada? Você dá os direcionamentos certos para a ferramenta, ela entender que aquela calça é um tipo de calça específica, aquela cor é uma cor específica, e aprender a olhar esses padrões nas figuras que tem, e como ele consegue ler tudo muito rápido e interpretar tudo muito rápido, se você der os direcionamentos corretos, ele consegue passar a fazer um trabalho muito forte, muito correto. Que ajuda muito, né? Então, como isso tem desenvolvido muito nos últimos anos, tem ficado uma coisa cada vez mais forte. Tem uma empresa que chama Euritech, ela surgiu em 2013 e ela conseguiu já levantar 5 milhões de euros de investimento e o mais importante, ela tem uma base muito sólida de clientes de moda. E ela conseguiu uma parceria perfeita que foi com a Pantone. A Pantone passou a usar essa ferramenta para usar como para entender como prever tendência, ajudar ela no processo de prever tendência de cores, né? Ela conseguiu, esse aqui é a lista de clientes que eles têm, né? Havaianas, Adidas, Lee, Renner, vários clientes grandes de moda, né? Até de luxo, né? Louis Vuitton, Dior, para entender o que está acontecendo nas ruas, o que está acontecendo nas redes sociais, na internet, e traduzir isso, né? Então, peguei alguns slides no relatório que eles têm, mas para explicar como que é o processo, né? Então, ele começa a partir de cores que são definidas, algumas cores específicas, ele começa a analisar esse padrão de cores, como que ele aparece na internet, nas redes sociais, né? Depois que ele analisa, ele vai ver de onde que ele vai tirar as fontes de informação, ele vai analisar a tecnologia de reconhecimento, então, é isso que eu falei de calibrar. Alguém vai ter os especialistas de tendência têm que ir lá explicar, definir o que que ele tem que olhar e o que que ele tem que prestar atenção, como que ele classifica as coisas. Na hora que isso está feito, ele começa a analisar e ele vai fazendo um histórico e vai usando uma tecnologia de previsão de tendência a partir do que ele tem de passado, do que ele está observando, os padrões, como que isso está crescendo ou diminuindo, né, de acordo com o que ele está vendo sendo publicado nas redes sociais, publicado na internet de uma maneira geral. E aí depois, em cima disso, ele consegue criar e sugerir ações. Então, são 4 passos. E aqui eu coloquei uns exemplos mais para a gente entender. Então, por exemplo, ele vai definir as datas. Eu vou olhar é, Instagram como principal fonte, ou Instagram, ou TikTok, ou Instagram, Pinterest. Eu vou escolher as fontes que eu quero. Eu vou olhar mais ou menos com uma cara do que é trend, do que é mainstream, do que é, tipo, que todo mundo está usando, uma coisa que é muito trend, é uma moda mais progressista e uma coisa de uma coisa mais que seria uma coisa mais de ponta. Então eu classifico o que que é muito novo, o que é novo e o que está popular agora, para ele olhar e entendendo mais ou menos e definindo as imagens, o tipo de roupa, as cores, você consegue olhar tudo. Então é, essa imagem aqui mostra o que que ele reconhece, como que ele interpreta as informações que ele vê. Então, ele vê a parte de baixo, a parte de cima, as cores, como que ele lê isso. E ele consegue, fazendo isso, quando ele aprende, ele consegue fazer de uma maneira muito rápida, identificando as tendências. Então, isso aqui, por exemplo, é um exemplo dele pegando histórico dessa cor. Tá vendo? Essa cor, como ela vai crescendo e baixando de acordo com como que ela vai aparecendo nas redes sociais. E ela vai falando da magnitude, se está crescendo, se não está crescendo, esse tom ou tons parecidos com esse. Então, ele vai mostrando, por exemplo, esse trend, essa cor é uma tendência muito, uma pessoa muito mais fashionista, né? Então, ele vai mostrando esse tipo de ferramenta.
tá? Você entra no site deles, né, Euritech, você vai ver que tem vários casos que eles colocam. Um que eu achei interessante é um dessa marca de sapato que eles fizeram. Eles fizeram uma coleção específica, especial, e eles pegaram as cores que estavam muito fortes na moda. Então, ele falou assim, olha, fashion bet, safe bet. Então, as cores mainstream são essa, as cores fashion são essa. Então, eles conseguiram é, informar para a marca quais as cores que eles tinham que lançar, qual a quantidade que eles tinham que apostar. E deu tão certo que eles conseguiram vender tudo em 10 dias. Eles conseguiram trazer 70% clientes que não eram clientes da marca e que se interessaram pelo produto por causa do shape, né? Eu não falei, mas o shape foi escolhido também com um processo de inteligência artificial e as cores. E ele conseguiu, com as cores que ele lançou, essa cores da coleção cápsula, coleção limitada, eles conseguiram ter uma performance melhor, inclusive que o preto, que é uma coisa muito difícil, né? Para quem trabalha com moda sabe que as cores básicas elas sempre têm um desempenho muito forte, né? Na área de desenvolvimento de produto também é uma área muito que se usa muito AI, principalmente AI generativa, é isso que a Maíra acho que vai falar mais bastante também. Então é uma ferramenta que ela permite que as pessoas tirem muitas limitações que tinha antigamente. Tipo assim, eu tenho uma ideia, só que para eu mostrar essa ideia, eu tenho que produzir a roupa, eu tenho que produzir, tenho que ter o material disponível, e às vezes o material não existe, a técnica que eu quero fazer eu não sei, ou o que tem disponível hoje não é difícil, e isso fica muito no desenho, não saía do desenho, não conseguia virar uma coisa mais real, né? E o exemplo que eu trouxe para mostrar um pouquinho isso, né, vocês devem, e com a inteligência artificial, uma coisa que a gente consegue fazer, ele facilita muito esse processo do produto viável. Então, assim, você consegue fazer produtos, mostrar produtos com muito pouca coisa. Tipo, logo no comecinho do design, eu tenho uma ideia, eu consigo mostrar, com as ferramentas eu consigo gerar uma imagem que vai mostrar especificamente o que que eu estou pensando. E aí eu consigo testar muito mais rápido, né? Então, o meu processo de criar e testar, ele agiliza muito com as ferramentas de inteligência artificial, né? Porque eu consigo criar coisas muito rápidas, eu consigo mostrar o que está na minha cabeça, meu processo de criação, de uma maneira muito mais simples e rápida. Isso faz com que minha inovação e a minha criação seja potencializada, né? Então, esse conceito de MVP, né, de mínimo, produto minimamente viável, e eu conseguir usar isso, é um conceito importante de inteligência artificial e que tem ganhado muita força por conta desse, dessas ferramentas. Então, o exemplo que eu trouxe, né, vocês devem ter visto, né, quem é mais ligado em moda deve ter visto a Fashion Week da Inteligência Artificial, que teve a primeira edição ano passado, né, em abril de 2023. Eles receberam 400 inscrições no mundo inteiro, é, tiveram um dia e meio de desfiles, de apresentação das coleções, mais de 14 mil pessoas que cadastraram para participar na demonstração das coleções e votar nas coleções. E aí eles conseguiram mais de 2 bilhões de impressão, obviamente porque era novidade, também muita gente queria entender o que estava acontecendo. Eles conseguiram mais de 2 milhões de page views, né, para uma coisa que é nova, isso é um número muito forte. Conseguiram 10 mil seguidores no Instagram orgânico e conseguiu aumentar um e-mail list de 15 mil pessoas, todas focadas, pessoas que pensam que uma pessoa que está acompanhando isso é uma pessoa que está muito antenada com o que está acontecendo. Então, não é um consumidor mainstream, ele é esse aqui ainda estaria lá no consumidor edge, né? Então, o que que é o AI Fashion Week? As pessoas faziam coleções de roupas usando ferramentas de AI, né, de inteligência artificial. E foram 400 submissões, eles escolheram as melhores. Eu trouxe aqui os vencedores do ano passado. Coincidentemente, os dois, primeiro e segundo lugar, são de Portugal. E assim, você vê que foi um trabalho de criação, mistura um trabalho de criação com um trabalho técnico de fazer as imagens super realistas e realmente representando com todos os detalhes possíveis, né? Essa foi a coleção vencedora, né, que ficou em primeiro lugar no ano passado. Você vê que tem os materiais, assim, tem um conceito que quem trabalha com design consegue perceber, um conceito de coleção muito forte, é uma apresentação estética super bem feita, muito parecida com o que teria no universo, se fosse um desfile no mundo real. Eles conseguiram mimetizar muito bem. E aí
por exemplo, eles chegaram em detalhes, inclusive nos detalhes dos acessórios, fazer acessórios com materiais que são inovadores, mas que poderiam ser reais. Então, eles tentam realmente, você vê que é um trabalho muito bem feito. Inclusive, eles trazem, fizeram até imagens de backstage para realmente simular todo o processo para fazer um trabalho completo. Eu acho que essa completude que ele fez, que esse designer fez com que ele ficasse em primeiro lugar, porque ele mostrou todo o universo que ele criou a partir desses conceitos e a partir desse trabalho que ele fez com a inteligência artificial. O que ficou em segundo lugar também é de Portugal. Ela fez uma coleção um pouco mais diversa, né? Você vê que ela tem modelos mais diversos, né? Até sim, ele poderia ter misturado vários tipos de corpos, vários tipos de raça, mas assim, ele preferiu fazer uma coisa muito focada no tradicional da moda. Essa pessoa que ficou em segundo lugar, a designer que ficou em segundo lugar, ela fez um trabalho já mais misturado, replicando o que seria num desfile de alta costura, num desfile é, de uma marca de luxo ou premium, e trabalhando materiais, aqui materiais menos futuristas, materiais mais próximos da realidade, mais próximos de um material mais natural, né? Um visual mais natural. Então, você percebe que são coisas super bem elaboradas, não são, são conceitos, são trabalhos muito bem feitos. Não? Quem quiser depois olhar, tem uma série de coisas. Isso está acontecendo, Fashion Week 2024, número 2. Eles já estão no top 20, então já tem, as pessoas podem se cadastrar e votar nas coleções. Isso aqui são alguns, cada uma coleção diferente. E acho que vale a pena quem se interessa dar uma olhada. Mas é uma pergunta que a gente faz, né? É possível, tem muita coisa que, tipo, olha que lindo esse casaco, mas esse casaco, tecnicamente, é uma coisa viável, né? Ela não parece uma coisa muito viável, porque se você olhar esse material, eu que trabalhei sempre na indústria têxtil, eu sempre olho esse tipo de coisa. Então, tipo, esse material, ele não é um material que possa ser costurado, que possa ser lavado, sabe, tecnicamente é uma coisa muito difícil de acontecer, mas é lindo. A gente entende o conceito, mas ele é possível de fazer? Ou esse do lado, que tem uma estrutura toda feita, toda marcada, como que a gente consegue uma modelagem que faz isso? Que material que tem esse tipo de acabamento? Então a gente fica nessa, vai sair do desenho ou vai virar realidade? Então fica essa coisa a questionar, né? Aí tem até essa, vocês devem ter visto, né? Essa crítica em relação ao sistema de inteligência artificial, todo mundo usa achando que ele vai fazer tudo, né? Então, ChatGPT vem aqui finalizar esse prédio. Então, a parte técnica, a parte do trabalho, então vai ter que alguém que vai ter que costurar essa roupa, alguém vai ter que fazer esse tecido. Então, toda essa parte ela vai continuar existindo. Eu acho que o que a inteligência artificial permite é que a gente tenha liberdade para criar, né? Então, acho que é importante pensar sobre isso. E eu estou assistindo uma série, não sei se vocês estão assistindo, mas tem uma série que está passando na Apple, chama The New Look, é uma série super legal, super interessante. E eles contam uma história que eu não conhecia, mas eu descobri na série, de quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os estilistas de alta costura, eles não tinham tecidos, mas eles queriam mostrar, logo que a França foi libertada, eles queriam mostrar que a França estava de volta e que a alta costura existia. Então, como eles não tinham muitos tecidos, o que eles fizeram? Eles fizeram uma exposição com roupas de bonecas. Então, essas bonecas tinham 50 centímetros, mais ou menos. Cada estilista fez dois ou três looks, eles montaram 100 looks e fizeram uma exposição no Louvre. Essa exposição trouxe um orgulho para a França. Então, é uma coisa meio parecida, tipo assim, olha, eu não consigo fazer, é real, mas eu vou fazer com material, era uma restrição de material, mas eu consegui fazer numa escala pequena, eu consegui demonstrar isso. Eu acho que, de alguma forma, a inteligência artificial hoje, generativa para moda, também trabalha muito esse lado. Tipo, olha, eu não sei se eu vou saber fazer nesse formato, mas esse conceito tem esse visual pode ser uma coisa interessante, tá? Então, acho que ele ajuda muito quando a gente fala sobre isso. Você vê esses vestidos foram feitos com os conceitos de alta costura, então realmente é uma coisa muito elaborada e muito bem feita e que funcionou, né? Realmente trouxe o orgulho de volta, tá? E no ponto de venda, né, a última parte que eu queria falar com vocês, é possível fazer muita coisa também no ponto de venda, já tem sido feita muitas coisas, desde criar coleções mais assertivas a partir de uma análise mais robusta dos dados, análise do que está acontecendo no mercado, você é, conseguir planejar o estoque, planejar tamanho, oferecer experiências customizadas no ponto de venda. Os sistemas de IA, eles trabalham em diversas frentes e conseguem ajudar muito, principalmente o consumidor no varejo físico e no online, nos dois, tá? Por exemplo, o chatbot da ASUS ficou famoso por ser um chatbot chamado Ekin,
Ele dá dica, escrevi errado aqui, em que ele dá dica super precisa, num tom de conversa com as pessoas, né, com o público-alvo, super bem alinhado, e você vai usando realmente como se fosse um assistente de moda. Eu preciso, eu gosto dessa marca. Olha, isso aqui foi o que ele trouxe, tá? Mas eu tenho 50 pounds para gastar, tá? Então você pode comprar esse. Então ele conversa com as pessoas. Esse chatbot fez muito sucesso, né? E uma coisa que tem mudado bastante é a coisa do Circle Search, ou o conceito do Circle Search, que na verdade o Google lançou com a Galaxy, e esse conceito do Circle to Search do Google, né? Vou só mostrando enquanto aqui eu vou falando com vocês, é, esse conceito de você circular e na hora que você circula, ele faz a pesquisa, para moda isso vai ser uma super ferramenta. Por quê? Porque as pessoas veem as coisas na televisão, nas redes sociais, na internet, em vez de pesquisar, simplesmente vai falar assim, olha, eu quero ver isso aqui, e o sistema acha o que que é. Isso para quem trabalha com patrocínio, product placement, ou essa coisa vai ganhar muita força quando essa tecnologia estiver disponível, tá? Só para terminar a minha parte, antes de passar para a Meire, só que tem alguns pontos críticos que a gente precisa pensar quando a gente fala de inteligência artificial. Propriedade intelectual é uma coisa que está ainda muito em discussão, né? Porque como ele cria a partir do que está, ele pega muitas informações que foram escritas ou criadas por outras pessoas. Ele faz uma mistura e essa mistura vira um produto novo. É um produto novo ou não é um produto novo? Até quanto ele pode pegar, né? Não sei se vocês acompanharam, o New York Times estava processando o ChatGPT porque o ChatGPT usou muito do conhecimento dele para criar o conhecimento para fazer os trabalhos. E sendo que ele não deu permissão para ele usar essa criação intelectual deles. Então, é uma coisa que ainda vai dar muita discussão, né? A coisa das cópias, né, e das padronizações ou coisas muito parecidas, né? Quem é professor sabe, os alunos usam inteligência artificial para fazer trabalho e fica tudo igual, né? E fica tudo meio superficial, tudo mais ou menos igual. Então, a gente consegue perceber, né? Então, essa coisa da inteligência artificial também precisa ser uma coisa que precisa evoluir, né? A inteligência artificial, ela repete estereótipos e estigmas sociais, né? Então, isso também é uma questão super séria. Por quê? Porque ele cria, ele replica, ele reproduz preconceitos que estão na sociedade, que simplesmente ele está trazendo. Hoje, ele traz à tona. Mas, com o tempo, ele vai fazer com que esse preconceito, esses estigmas, eles se tornem cada vez mais presentes, né? Ele vai reforçar esse estigma, reforçar o estereótipo, por quê? Porque ele existe já no conteúdo da internet, no conteúdo que está disponível, todo um estigma de raça, de cor, de gênero, e esse estigma, esses estereótipos, ele cria baseado neles, e ele repete e ele replica, ele vai criando cada vez mais conteúdos com esse tipo de coisa, e não tem ninguém controlando isso, ninguém falando assim, olha, você não pode, você tem que, em vez de fazer um médico sempre branco, você tem que fazer um médico negro, em vez de fazer uma mulher, não um homem, entendeu? Esse tipo de coisa não tem um controle sobre isso. E isso fica meio solto e a tendência é que ele vá fazendo com que já existe fique ainda pior. E tem que tomar cuidado em relação a isso. Privacidade também é uma coisa tem sido muito discutida, né? Essas réplicas que ele vai gerando padrão e o direito de imagem também, né? Então, além da propriedade intelectual, você usar a imagem de uma celebridade, ou de uma pessoa até que não é celebridade, mas você pegou uma foto da internet, ele foi lá e copiou essa pessoa, é essa pessoa, mesmo ela não tendo feito a foto, ela está lá, ela pode reclamar de direito de imagem, não pode. Então, todas as questões são coisas que ainda não foram discutidas e que provavelmente vão gerar muitas discussões nos próximos anos, tá? Então, pessoal, o que eu tinha para falar era isso, né? Deixa meus contatos aqui. Quem quiser falar comigo pode mandar e-mail ou entrar no meu site ou me adicionar no LinkedIn ou no Instagram. Qualquer lugar funciona. E eu deixei aqui também um link para quem quiser mais informações sobre o curso de marketing de moda. Eu que vou coordenar as disciplinas de marketing de moda. A Cavita e o Andrés, eles coordenam o após de uma maneira geral. Eu vou coordenar a parte só das disciplinas relacionadas aos dois módulos de marketing de moda. Tá bom? Quem tiver pergunta pode colocar no chat para mim. E eu posso responder depois da palestra da Maíra. E agora eu queria chamar a Maíra, né, convidar a Maíra para
falar o trabalho dela, apresentar o trabalho dela, que é super interessante e tenho certeza que vocês vão gostar. Ela fez uma palestra para mim aqui em Portugal, os meus alunos amaram. Foi bem legal. Então, só Pode, lembrando que claro. a pós de moda, a próxima turma está lançada, prevista para o dia 23 de abril. Então, as inscrições eu coloquei no chat, mas eu vou repetir alguns links. Tem dois links para você, quem quiser saber mais, conteúdo em detalhe. O professor Fábio é um dos nossos professores, não só coordenador, mas também professor do Sim. nosso curso. E, na verdade, então, passo a palavra para a Maíra. Pronto, minuto de comercial. Boa noite, pessoal. Obrigada, Fábio, pelo convite novamente. Para a gente falar mais um pouquinho de inteligência artificial, né? Agora aprofundando mais em moda. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre o potencial, né, da IA generativa dentro da indústria da moda. Para começar, eu gosto já de deixar o meu contato, né? Porque sempre que eu dou palestra, workshop, os alunos gostam de dar uma fuçada no meu portfólio e vendo meu trabalho durante a palestra. Então, já estou deixando aqui para vocês meu e-mail, meu site, meu portfólio de AI, o meu LinkedIn também. Vocês fiquem à vontade para me adicionar, mandar mensagem. E eu tenho o meu Instagram de AI, que é o maicarvalho.ai, que é onde eu publico todos os meus trabalhos. Se vocês derem uma entrada lá, vocês já vão ter uma noção do que eu vou falar aqui e um pouquinho do contexto, né, do que eu venho trabalhando desde o ano passado. Vamos começar então falando um pouquinho sobre mim, né, sobre a minha trajetória. Ano passado eu completei já 15 anos de carreira, né? Então eu gosto de trazer essa timeline para contextualizar e vocês entenderem de onde vem o meu background, como tudo se conecta e como eu vim parar na inteligência artificial, né? E eu sei que AI assusta um pouco hoje todo mundo. E como vocês podem ver aqui embaixo, eu comecei minha carreira no offline, né? Eu me formei em design gráfico aqui no IED, em São Paulo, no final de 2018. E eu fui trabalhar com revista, né? Meu sonho sempre foi trabalhar em revista de moda, quando eu me formei, então eu foquei totalmente nisso. Essa fotinho em específico, eu estava trabalhando na redação da GQ Brasil, não sei se vocês conhecem, que é tipo uma Vogue masculina. E como eu sempre fui apaixonada por moda, eu fiquei responsável pelo departamento, né, de moda, eu cuidava de todos os editoriais, de todas as sessões, e eu também sempre fui muito engajada, curiosa, eu também me metia ali no site, tinha o meu blog, eu me metia no Instagram, fui para fora também entrevistar alguns estilistas de algumas marcas, enfim, eu sempre gostei de me envolver em todas as áreas. Mas eu gosto de destacar essa experiência da GQ porque eu acho que foi onde eu ganhei um baita repertório visual, né? Até de fotografia de moda, que é o que vocês vão observar muito hoje no meu trabalho de inteligência artificial. Então, trabalhei uns 8 anos direto em redação aqui em São Paulo, em vários títulos. Saí da GQ em 2015. E essa foi a época que eu tive que fazer minha transição para o digital. Do mesmo jeito que a gente está fazendo a nossa transição para AI, né, em 2015 eu tive que fazer para o digital, porque se eu não desse esse passo, né, não surfasse essa onda, eu ia me tornar uma profissional ultrapassada. Então, eu fiz minha transição, fui trabalhar em um e-commerce de moda, e foi quando eu também decidi empreender, né? Eu criei a minha marca com a minha sócia, com a minha melhor amiga. A gente criou uma marca de moda e de acessórios, que é a Match Style, que vocês estão vendo aqui na foto. E também era um marketplace focado em curadoria de novos designers. E, bom, para quem já empreendeu, sabe que, assim, é uma baita experiência de vida, porque você, quando empreende, você tem que fazer tudo, você tem que aprender de tudo. Então, nessa época, eu fui estudar muito marketing digital, né, esse mercado do e-commerce para me aprofundar, porque eu que tinha que fazer meus anúncios, né, não tinha dinheiro para contratar pessoas para fazer para mim. E no meu e-commerce também eu consegui agregar minha experiência de conteúdo, né, da época de revista, e com isso eu soube criar uma brand persona muito forte para minha marca. E aí, o que que aconteceu nessa época? Muitas pessoas, amigos, pequenas e médias empresas, começaram a me procurar para prestar esse tipo de serviço, né? Então, fora a parte de design e direção de arte, nessa época eu comecei também a prestar serviço de marketing digital e conteúdo e gestão de redes sociais, que é uma coisa que eu faço até hoje, né? Acho que uma coisa está totalmente ligada à outra. Fiquei alguns anos freela, cuidando da minha marca, e em 2019 eu decidi pausar um pouco o meu negócio. E em 2020 eu voltei para o mercado de trabalho, né, para o CLT, né?
estava um pouco cansada, queria focar numa coisa só. E aí, gente, eu fui da moda para o mercado financeiro, né? Eu fui cair numa agência que estava sendo montada dentro do Itaú, do Banco Itaú aqui. Depois eu fui para XP Investimentos, dentro de uma startup. Enfim, passei por agência, cuidei da conta do Tinder, fiz algumas concorrências, já passei por empresa, startup. Enfim, eu tenho uma experiência, uma visão bem 360. E como que eu fui cair em inteligência artificial, né? Em 2022, eu fui contratada para trabalhar na PixArt, não sei se vocês conhecem, é uma empresa de tecnologia tipo um Canva, que é uma ferramenta de edição de foto e de vídeo, e eu era responsável pelo departamento de design aqui no Brasil. Então, eu tinha um time de designers. Em 2022, eles preveram, né, essa onda aí da inteligência artificial, eles já começaram a pensar em projetos, e eles tinham um projeto de criar um marketplace. E eu, né, não por coincidência, fui a pessoa que ficou responsável por gerar mais de 3 mil imagens de AI por Marketplace. Pensa, gente, isso em 2022, a gente não tinha absolutamente nada de internet, de AI na internet. Eu tive que ser super autodidata, assim, estudar sozinha. Na verdade, assim, tudo que eu sei eu aprendi sozinha. Nunca fiz curso, aliás, nem tem curso direito hoje em dia sobre isso. E a primeira ferramenta que eu comecei a usar foi a OpenAI, foi o DALL-E da OpenAI, e bati a meta, então eu passava metade do meu dia cuidando dos designers do meu time, do trabalho deles, dando direcional e criando as minhas imagens. E aí foi quando eu comecei a entrar em comunidades, me aprofundar. No final de 2022, bem aqui, eu saí da PixArt, e aí no ano passado, em 2023, eu estava um pouco perdida, não sabia se eu voltava para o CLT, se eu ficava freela, aí eu fui para o Web Summit, no Rio de Janeiro, assisti todas as palestras de AI e falei, gente, isso vai ser o futuro. E aí eu decidi colocar toda a minha energia nisso, me especializar, já que eu comecei em 2022, né? Pensei, deixa eu ver o copinho meio cheio, saí na frente e acabei me especializando nisso. Eu comecei a ser chamada para dar palestra, fui para o Web Summit em Lisboa. Enfim, isso é só para vocês entenderem, né, quantas ondas eu tive que surfar em 15 anos. Eu fui do offline para o digital, para a inteligência artificial. Essa é uma frase que eu ouvi na Summit do Rio de Janeiro, numa palestra ano passado, que eu acho assim sensacional. Eu acho que ela resume muito essa nova era da IA que a gente vem vivendo, que é quem não está confuso está mal informado. Então, por que isso, né? É perfeitamente normal estar confuso, gente. Todo dia a gente tem 1000 lançamentos de ferramentas novas, updates, a gente quer consumir, quer se atualizar e a gente fica confuso. E é normal, porque é impossível estar super atualizado, é muita informação. Então, eu até deixo esse convite, né, para a gente ver o copinho meio cheio, ver o lado positivo de tudo isso e como que ela pode impactar de forma positiva, né, o nosso trabalho, o futuro do trabalho. Então, vamos falar um pouquinho da IA generativa, né? Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Se não viu, tudo bem. Vamos aprofundar mais um pouco. A inteligência artificial generativa é uma fascinante área dentro da IA que se concentra em criar conteúdo novo e original, desde texto, imagens, vídeo até música e códigos de software. Então, essa tecnologia, ela utiliza algoritmos avançados que eles leem um grande conjunto de dados que possibilitam a geração de novos conteúdos criativos e inovadores. Então, essa tecnologia que usa machine learning, ela sempre precisa da nossa descrição textual, que é o que a gente chama de prompt, tá? Eu tenho um post que eu fiz recentemente, um carrossel no meu perfil de AI, super explicadinho, o que que é ferramenta text-to-text, o que que é ferramenta text-to-vídeo, text-to-image, para vocês entenderem muito bem. E eu gosto de trazer essa imagem do Dalai Lama, porque eu fiz essa imagem durante uma live da EBAC no ano passado, e eu gosto de ilustrar com ela, porque com a inteligência artificial, a criatividade não tem limites, gente. Tudo que a gente imagina, a gente consegue criar. Então, quando na nossa vida que a gente ia ver uma imagem, né, ia ver o Dalai Lama rachando o bico, felizando uma montanha-russa? Nunca, né? Então, só com a IA a gente consegue, né, superar aí todos os obstáculos da criatividade. Aqui eu trouxe alguns, né, dos benefícios da IA criativa, porque eu acho que tem milhares, mas para quem trabalha com publicidade, com criação, né, conteúdo que é o nosso caso, esses são alguns deles. Então, agir com rapidez, né? No dia a dia, a gente tem um ganho de eficiência em cada etapa do processo de criação
que resulta em uma entrada mais rápida no mercado, tá? Isso é excelente. A gente ganha muito tempo e economiza dinheiro, né? Que é melhor ainda. Por um outro lado, a gente também consegue fazer estudos amplos. Então, a gente consegue gerar mais opções e criações que vão muito além do óbvio para validar a ideia. Então, isso é ótimo para você validar a ideia com o seu cliente, com o seu chefe, para você, né, ser proativo, mostrar, fazer um protótipo de como aquilo ficaria, porque muitas vezes a gente não consegue fazer, não consegue imaginar. Isso é ótimo. Testes rápidos. A gente consegue usar as ferramentas criativas de IA para testar novos conceitos antes da produção e implementação, né? Isso diminui a margem de erro, principalmente se tratando de moda, né? Antes de lançar um produto. Isso é super importante, você testar e validar antes com o seu consumidor. E, como profissionais, a gente também vai precisar criar mais, né? Precisando gastar mais tempo pensando de forma estratégica e criativa, o que é ótimo também. Então, vamos falar agora também do uso da IA dentro da indústria da moda, né? Como que ela está conectada à indústria da moda? De que forma? Proporcionando inovação e eficiência para o processo de criação, produção e vendas de roupas e acessórios. Então, graças à IA, as marcas podem coletar dados em tempo real sobre o efeito dos consumidores, melhorando a eficiência da produção e personalizando a experiência de compra de cada cliente. Aqui eu trouxe alguns tipos, né, de uso de caso, que algumas marcas já vêm trabalhando com essa tecnologia da inteligência artificial. Primeira que eu trouxe aqui é o reconhecimento de imagem. Então, como que ela funciona, pessoal? As marcas conseguem identificar padrões e tendências em imagens de desfile de moda e redes sociais. Então, com isso, as marcas conseguem desenvolver coleções mais assertivas, né, através do incentivo dos consumidores, estimulando as vendas e evitando o risco de produzir itens que não serão bem recebidos pelo público. Isso é ótimo, né? Já vai validando com o consumidor. Então, uma empresa que já vem fazendo isso muito bem é o Net-a-Porter, não sei se vocês conhecem, que é um e-commerce, um marketplace britânico, é gigante, super famoso. Eles têm uma marca, né, a Yux, que eles desenvolveram um armário virtual onde as peças de roupa são geradas por IA. Então, essas peças são criadas com bases nas tendências atuais e nas preferências dos consumidores, permitindo que a empresa teste a reação do mercado antes de produzir a peça fisicamente. Então, isso é excelente, né? Eles estão economizando dinheiro e diminuindo a margem de erro. Otimização de produção. Como que funciona? As marcas podem utilizar algoritmos para prever a demanda por cada produto. Com isso, elas conseguem melhorar a eficiência da cadeia de suprimentos e até mesmo desenvolver modelos de roupas personalizados para cada tipo de cliente. Então, com a IA, elas conseguem reduzir os seus custos, né, como eu falei para vocês, custos de produção, melhorando a qualidade de produto e aumentando a satisfação do cliente. Quem vem fazendo isso muito bem é a Adidas, né? A Adidas utiliza algoritmos de inteligência artificial para criar designs de tênis e vestuários que são otimizados com base em dados e desempenho, de desempenho e preferência dos consumidores. Personalização de compra, que é excelente. Como é que funciona? Os algoritmos de IA podem analisar os dados do consumidor, coisas como histórico de compras e atividades de mídia social. Um exemplo perfeito para isso, para ilustrar, é o Spotify e o Netflix, gente. Quando você está na Netflix, você começa a ver um determinado tipo de série, de filme, a Netflix vai e recomenda mais daquele estilo que você já vê. A mesma coisa acontece no Spotify, e isso acontece dentro da moda também, né? O algoritmo de IA vai rastreando o comportamento do consumo do consumidor. Então, isso facilita a recomendação dos produtos, né? E também a IA pode gerar designs, medidas corporais de preferências de estilo, permitindo que os consumidores criem produtos personalizados. Uma marca que vem fazendo isso é a Stitch Fix, onde eles usam algoritmos para analisar as preferências dos clientes e sugerir roupas que atendam ao seu estilo pessoal. Né? Isso é maravilhoso. Imagina você entrar no e-commerce da Zara, ela já sabe o seu estilo e já faz as sugestões. Te economiza um baita tempo e ainda te dá ideia, né? Sugestão de look. Na parte de design, como que funciona? Os algoritmos de IA, eles preveem a tendência e analisam as preferências do cliente,
Então, as empresas de moda podem criar designs com maior probabilidade de serem populares para o seu público-alvo, reduzindo o risco de produzir designs que não vendem. Quem que faz isso muito bem? A Shein, né? A Shein está usando muito inteligência artificial para identificar tendências na moda em grande escala, permitindo ele produzir em massa milhares de itens em um curto espaço de tempo. Então, eles analisam dados de tendências de moda e a equipe de design consegue produzir rapidamente, né, peças usando o sistema de inteligência artificial, porque, né, a velocidade que a Shein produz as peças, né, e entra com as tendências é assim realmente impressionante. Sustentabilidade também vem usando muito. De que forma? Analisando dados sobre materiais, processos de produção e cadeias de suprimento. Então, as empresas estão usando os algoritmos de inteligência artificial para identificar áreas onde a sustentabilidade pode ser melhorada, como, por exemplo, materiais mais ecológicos ou processos de produção com menos desperdício. Né? A IA também ajuda a otimizar as cadeias de suprimento, reduzindo custos de transporte e armazenamento e minimizando as emissões de carbono. Quem faz isso muito bem é a grande, né, pioneira Stella McCartney, que tem colaborado com startups de tecnologia para integrar inteligência artificial em seus processos. Então, isso inclui o uso de inteligência artificial para melhorar a eficiência da cadeia de suprimentos, reduzindo o desperdício. E aqui, como que o meu trabalho se conectou com moda, né? Como eu mostrei ali na minha timeline para vocês, eu comecei trabalhando com revista de moda. Então, todo o meu conhecimento, né, de fotografia de moda, de estilo, de direção de arte, eu integro isso na narrativa visual das minhas imagens que eu crio com inteligência artificial. Por isso que vocês vão ver que elas são bem diferentes do que a gente costuma ver por aí. E como eu falei para vocês, ano passado, né, eu acabei me especializando muito em inteligência artificial, principalmente nessa frente de criação de imagens e arte digital, né, que é o que mais envolve design e direção de arte. Então, usando programas baseados em A, como o DALL-E, que eu falei para vocês da OpenAI, que foi o primeiro que eu comecei usando em 2022, e o Midjourney, que para mim é a melhor do mercado, a que mais entrega resultado, a gente consegue criar imagens e obras de arte a partir de descrições textuais. Quando a gente fala descrição textual, isso é o prompt, né, que é o input, é o comando que a gente dá para a ferramenta de IA devolver o que a gente quer, seja um texto, uma imagem ou um vídeo. Então, isso inclui desde ilustração para publicidade até a criação de uma arte digital única. Então, todas essas imagens, né, fui eu que criei, que vocês vão ver lá no meu Instagram, para quem está dando uma forçada. E eu tento, uma coisa que eu gosto muito, né, até como diretora de arte, é fazer o exercício de pensar em formatos diferentes, né? Então, agora a gente vai ver na prática como isso funciona. Esse Imagine aqui, para quem já mexeu no Midjourney, vê bastante isso, porque para você dar o comando no prompt, você tem que pôr barra Imagine. Então, muitas marcas e empresas se apropriam desse Imagine como trocadilho, e eu também acabei fazendo isso, que é muito legal. Então, um formato que eu amo trabalhar, que vocês vão ver muito no meu portfólio no Instagram, óbvio que é editorial de moda. Esse aqui, pessoal, foi um dos primeiros editoriais de moda que eu criei, né? E ele foi o primeiro editorial que eu criei combinando o uso do ChatGPT com o Midjourney. Por quê? Eu queria muito criar uma série da Alice no País das Maravilhas e eu não lembrava as cenas do filme. Eu estava começando o meu Instagram de AI e aí eu queria criar duas trincas, né? 6 imagens. Aí que eu fiz? Eu tinha participado de uma live de uma comunidade de uns gringos no LinkedIn. E eles tinham falado, ah, alguém já combinou o uso do ChatGPT e tal. Eu falei, ah, eu vou testar. Então, como que eu gosto de usar? O ChatGPT me ajuda muito com o storytelling das minhas imagens, das narrativas visuais, assim, gente, é excelente. Então, eu fui lá e pedi para o ChatGPT me dar 6 cenas do filme da Alice no País das Maravilhas, voltado para esse contexto de editorial de moda. Aí ele me deu a resposta, né? Às vezes, geralmente, a resposta é muito grande. Eu pego um trechinho, uso isso como input para elaborar o meu prompt do Midjourney. Então, aqui vocês veem que as imagens ficaram maravilhosas. E olha que isso foi ano passado. Imagina nessa última versão do Midjourney como iria ficar esse prompt. E aí, o que que eu fiz, né? Como eu sou diretora de arte, eu gosto de fazer o design, o layout. Eu baixei a fonte, fiz Alice AI Wonderland.
E aí também o que que eu fiz? Desdobrei essa historinha em vários formatos, fiz pôster, fiz vídeo. Eu gosto muito de fazer isso. Inclusive, para quem está começando, né, trabalhar com publicidade, com criação e não tem portfólio, isso eu falo em todas as minhas palestras. Com inteligência artificial, gente, você está com a faca e o queijo na mão. Porque se você está começando, você não tem case de cliente de marca para colocar no seu portfólio. E usando inteligência artificial, vocês podem criar, assim, 1 milhão de coisas, né? Fazer, sugerir ideias para marcas, por exemplo, para Nike, para Dior, para Louis Vuitton, enfim, dá para pirar, gente, dá para fazer muito portfólio. Esse é um editorial de moda masculina que eu também fiz no ano passado, né? Como eu falei para vocês, eu trabalhei muitos anos na GQ, então eu amo moda masculina, vira e mexe, eu gosto de fazer algo, né, com esse estilo. E eu crio o editorial de moda do Jean Basquiat, que é esse artista que eu amo de paixão, e as imagens ficaram com o estilo dele, o modelo ficou parecido com ele, ficou sensacional. Eu amo essa série. Esse é um editorial que eu fiz recentemente, acho que foi o mês passado, Galactic, porque eu participei de uma live de AI do LinkedIn, né, com os gringos, que eu já fui convidada algumas vezes, e ele me sugeriu de fazer alguma coisa com esse tema mais espacial, e acabei me empolgando, criei esse editorial, ficou maravilhoso, foi um sucesso no Instagram. Eu também depois animei ele, uma coisa também que eu gosto de fazer, é animar as imagens, depois editar e juntar tudo, fazer um compilado e fazer o videozinho, fazer o Reels. Aí eu uso uma outra ferramenta de vídeo, né, que chama Runway, que é maravilhosa. Edito junto, e tudo junto, monto e posto como Reels. Então é legal fazer essa versão estática e depois animada, sabe? Campanha de moda. É um outro formato também bem legal de trabalhar. Essa foi a campanha que eu fiz da Beyoncé para a Gucci, claro, né, que é fictícia, mas quando eu criei o editorial da Alice, eu fiquei tão animada com o resultado das imagens, com aquele mood do Tim Burton, que eu falei, eu quero criar mais coisa, né? Eu amei o resultado. E aí a minha ideia aqui era ter feito a Beyoncé dentro da fábrica de chocolate do Tim Burton. E aí eu comecei a colocar no prompt umas coisas de alta costura, de moda, como eu sempre coloco. Às vezes eu coloco estilo de fotógrafo, que dá um super up também nas minhas imagens. E as imagens ficaram lindas. E eu nunca tinha feito esse exercício desse formato de uma campanha de moda. E eu peguei umas imagens da Gucci, fiz a brincadeira com Imagine também. Imagina a Beyoncé para uma campanha da Gucci. E ficou super legal também. Eu amei, essas imagens são lindas. Capa de revista, né? É um outro formato também que eu amo, que eu comecei a fazer o ano passado. Eu criei esse editorial da Audrey Hepburn, né, com esse mood mais surrealista, também usando o estilo de uma outra fotógrafa. Não, esse eu usei não foi nem da fotógrafa, foi do David LaChapelle, que ele tem umas imagens assim piradas e eu até vou contar esse segredinho para vocês, que funciona muito bem quando coloca no prompt, as imagens ficam incríveis. E aí eu criei esse editorial e aí eu decidi fazer minha primeira Vogue AI, né, que eu não tinha feito, e aí montei o layoutzinho bonitinho, né, como eu também já trabalhei na Condé Nast, eu sei como que é a diagramação. E, gente, se vocês olhassem, né, isso aqui numa livraria, numa banca, jamais vocês diriam que é inteligência artificial, porque parece, de fato, né, um editorial fotográfico. A qualidade ficou excelente, né? Tipo, cinematográfico o negócio. Essa foi a de Kill, que eu fiz no ano passado. Eu amo o Daft Punk, né? Já tiveram algumas capas reais do Daft Punk. Eu quis fazer um editorial de moda deles com essa pegada mais de kill mesmo, que essa moda, essa alfataria mais moderna, né? Tipo meio estilo Gucci, eu até usei Gucci no prompt também, e aí vieram esses costumes, esses ternos super coloridos, super legal. Foi quando eu decidi fazer, envelopar tudo e fazer minha primeira de QAI. E eu fiz a capa, também fiz a versão animada, tá lá no meu feed, também foi um sucesso, super bombou, ficou muito lindo. Inclusive, quando eu postei no LinkedIn essa daqui, um baita diretor de uma de que o gringa entrou no meu LinkedIn e falei, eita, gente, será que vai que, né, gente? Vai que você cria uma imagem e uma marca te contrata? Isso é incrível. Datas comemorativas foi uma coisa que eu usei muito ano passado como argumento, né, para criar minhas séries visuais de imagens. Por exemplo, no Dia dos Namorados aqui no Brasil, eu criei essa série
para imaginar como seria o primeiro date, né, dos super-heróis, e eu chamei do flerte ao date. E as imagens ficaram incríveis, gente. Olha a qualidade absurda. O Midjourney não tem igual. É assim, realmente absurdo. Poderia ser um pôster, né, de um filme. E, cara, eu amo essa série, é uma das minhas favoritas. Ficou muito legal. Lá no meu Instagram também vocês vão ver que tem de Dia das Mães, tem várias outras datas. É que eu não coloquei tudo aqui porque o nosso tempo não é tão longo, né? Agora, varejo. Varejo, gente. Essa daqui é a vitrine da loja do Oscar Freire, porque no passado eu estava trabalhando numa agência, né, em parceria, e eles iam fazer uma apresentação para Havaianas com várias provocações, inclusive uma coisa que estava no briefing delas era sobre datas comemorativas. E aí eu fiz esse exercício de imaginar como seria a vitrine da fachada da Oscar Freire para as Olimpíadas, né? Então, como que eu fiz? Eu peguei uma imagem real da fachada da loja do Oscar Freire, subi no Midjourney e pedi para estilizar com o tema das Olimpíadas e as imagens ficaram perfeitas, né? As meninas lá da Havaianas, as clientes adoraram. Então, isso daqui, gente, eu fiz assim em minutos, né? Imagina você contratar um cara de 3D, não sei o quê, para fazer. Então, assim, a gente ganha muita agilidade mesmo para mostrar para o cliente, né, para executar e também economizar. Essa outra aqui da Nike eu fiz para o meu portfólio mesmo, pessoal. Eu, né, eu amo música eletrônica e eu lembro que tava tendo Burning Man ano passado e eu pensei, cara, como seria uma ativação de uma loja pop-up da Nike dentro de um festival de música eletrônica, dentro do Burning Man? E aí eu fiz essa série que também ficou super legal, super bacana, eu adorei. Super teria, assim, uma dessa também num festival de música eletrônica. E é o que eu falei para vocês, né? Imagina a marca ver e compra a sua ideia. Nossa, aí ganhou na loteria, né? Collabs é um tema que eu gosto bastante, que a gente vê muito por aí os artistas e os designers fazendo. Esse é um exemplo assim que eu dou muita risada, que eu trago em todas as minhas palestras, que é a collab da Nike com a Tiffany. No começo do ano passado, né, eles soltaram que ia fazer essa collab, e aí todo mundo ficou enlouquecido. Meu Deus, o que que vai ser? O que que vai ser? E aí, de repente, gente, eles soltaram esse tênisinho aqui. E assim, todo mundo ficou mega decepcionado, né? As expectativas eram muito altas. E aí, o que aconteceu? Os creators, né, de AI, os designers, começaram a criar a sua versão, né, de como seria a sua versão do tênis da Nike com a Tiffany. E o que aconteceu? Ficou muito melhor do que o tênis original. Começaram a postar no Instagram, amigas minhas repostando a de AI, falando: Nossa, eu quero, lindo, maravilhoso, né, enlouquecidas. Eu falava: Gente, amiga, isso é a inteligência artificial, não é a versão final, né? E as pessoas achando que era a real, que ia pra rua. Isso viralizou de um jeito e assim, eu fiquei pensando, né? Coitado do designer que desenhou esse tênis que flopou, né? E a inteligência artificial deu de 1000 a 0 no que ele fez, tadinho. Essa daqui fui eu que fiz o ano passado, no lançamento do filme da Barbie. Vocês lembram que viraram a maior trend, né, na internet? Todo mundo fazia com inteligência artificial também. Eu fiz a casa da Barbie, tá no meu Instagram também, como se fosse desenhada pela Zaha Hadid, que é, para mim, a melhor arquiteta do mundo. E eu amava o carro da Barbie, eu tinha o carro da Barbie, e eu decidi imaginar como seria, o carro Tesla da Barbie, né? Aí eu fiz a minha versão. E eu postei, ficou super legal, parecia muito da Barbie, inclusive esse daqui. E essa observação que eu fiz aqui, para quem trabalha em agência e conteúdo, sabe muito bem que quando você trabalha com conteúdo always on, você não pode perder o timing da trend, né? Senão você não consegue mais entrar com aquilo. Então, assim, a inteligência artificial também ajuda muito nesse sentido, a você não perder o timing e entrar rápido na trend, sabe? Esse foi o que eu fiz também no final do ano passado, que eu fiz a minha versão Air Max da Nike com Basquiat, né? Como eu falei para vocês, eu amo Basquiat e ficou super legal. É mais um exemplo, né, de como você pode validar a ideia com o seu cliente, com o seu chefe dentro da sua empresa. Esse daqui é um outro exemplo que viralizou pra caramba no final do ano passado, da Hermès com a Lego. Eu lembro que um amigo me mandou uma matéria de um site falando: Meu, olha que legal. E eu falei: Amigo, acho que isso é AI. E ele: Não, não é, é real, não sei o quê. E eu vi que era uma matéria, assim, tipo do Business of Fashion, não sei, um site assim, né, com uma baita super sério.
E aí eu entrei no LinkedIn, eu vi algumas pessoas que eu sigo de AI postando, aí eu vi esses defeitinhos aqui na caixa, eu já manjei que era AI. Eu falei, meu, isso não é real. Só que assim, viralizou de um jeito que ficou muito legal. Então, assim, mais uma vez, eles poderiam comprar essa ideia e executar, porque ficou excelente. Agora vamos falar de algumas campanhas reais que foram para a rua mesmo. Essa não é uma campanha de moda, mas eu adoro trazer nas minhas palestras, porque eu acho que foi muito bem executada, né? Eu vi a palestra desse cara no Web Summit do Rio de Janeiro, do vice-presidente de marketing. A Nautico é uma empresa de comida e alimentos plant-based, né, veganos, e eles criaram essa campanha de animais envelhecidos gerados por inteligência artificial, porque eles não existem, né, na indústria alimentícia, não existem assim, at all, né? Então, a marca fez essa provocação para que as pessoas imaginassem como seria a expectativa de vida de animais se eles vivessem até a sua idade máxima. Porque assim, eles não vivem, né? Então aqui, ó, imagine, né, o Imagine de novo, como eu falei para vocês, aquele trocadilho do Midjourney. Imagine um porco vivendo até 23 anos, né? Imagina uma ovelha envelhecendo como a gente também envelhece. Se eles fossem fotografar isso, primeiro, eles não iam achar os animais, seria impossível eles fotografar isso em estúdio. E aí eles entraram isso aqui no Midjourney, fizeram assim em minutos a campanha, né? A foto sai em alta, isso foi para a rua, né? Aqui um exemplo out of home dentro do metrô de Nova York, que foi super executada, né? Foi simples. Claro que para ter a ideia, né, não é tão simples, mas depois para executar é muito fácil. Então, assim, é um exemplo maravilhoso. Aqui a Chili Beans é uma das primeiras marcas brasileiras a trabalhar com inteligência artificial. Eles criaram essa campanha Se Não Existe, a gente inventa. Eu amo esse nome, esse conceito, porque eu acho que resume muito bem o que é inteligência artificial generativa. E eles criaram esse conceito bem diferenciado para gerar uma provocação a respeito justamente do que é real ou não na hora da pós-verdade e apresentaram um olhar sem estereótipos da realidade da cultura genuinamente brasileira. Né? E as imagens ficaram lindas. Uma coisa que funciona muito bem, que eu até uso nos meus prompts, é às vezes colocar um homem brasileiro, uma mulher brasileira, a ferramenta já consegue puxar mais esse estereótipo. Então, isso fica muito legal, sabe? Essa daqui é uma campanha que, a minha primeira campanha de publicidade usando inteligência artificial que eu fiz no final do ano passado. Uma produtora de vídeo me chamou, né, que estava trabalhando para Magalu, e o briefing aqui foi o seguinte: era criar imagens que remetessem à fachada de bares da Vila Madalena, né, aqui o bairro aqui de São Paulo, para servir de background do filme. Então, vou mostrar aqui para vocês. Eles filmaram, né, as amigas conversando no bar e as imagens reais serviram como um pano de fundo. Amiga, você não sabe. Minha casa nova foi recém-oferida através de uma transação aquisitiva coletiva previamente estruturada. Essa modalidade de negociação decorre sem margem para múltiplas obrigações de habitação e habitação. O que ela está tentando te dizer é que ela comprou uma casa nova sem juros no consórcio. Consórcio não precisa ser outra língua. Deixa que um Magalu traduz para você. A gente transforma seus planos em realidade, sem juros e sem sufoco. Simples assim. Consórcio Magalu, o consórcio que fala a sua língua. Bom, não vou falar que foram só em minutos que eu criei essas imagens, porque não foi, eu demorei algumas horas. Também usei o ChatGPT para me dar ideia de prompts e palavras-chave para colocar no meu prompt. Isso ele funciona muito bem. Mas, né, como que a ferramenta conseguiu, né, simular o estilo de bar da fachada da Vila Madalena? É realmente incrível, né? A ferramenta só melhora cada dia mais. O Midjourney com os updates, assim, é realmente sensacional. E aqui para fechar, gente, algumas das principais habilidades humanas, né, para o futuro, que continua humano daqui para frente para o futuro do trabalho, né, para a gente ficar de olho. Tomada de decisão, né, é uma coisa que assim a tecnologia, a inteligência artificial não tem como substituir, sempre vai precisar de um humano para fazer. O design, né, embora a gente tenha recursos aí para ajudar no processo criativo, ainda assim a gente precisa de um diretor de arte para fazer, orquestrar tudo. A criatividade, né, é uma capacidade assim totalmente humana, sempre vai precisar de um criativo para, né, dar o comando para a inteligência artificial. Comunicação, solução de problemas, engenharia, habilidades sociais, interpessoais, nem se fala.
colaboração, confiança e adaptabilidade. Então, vamos focar nisso, né? Que a gente sabe que a inteligência artificial não vai conseguir substituir, e isso até foi falado no Web Summit de Lisboa, tá? Então, essas são algumas das principais habilidades para o futuro. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Se tiverem qualquer dúvida, podem colocar no chat. Maíra, obrigada pela excelente apresentação, Fábio também. Que aulão, né? Aulão de não só de moda, mas de como a gente usa as ferramentas todas disponíveis, né? Sensacional as campanhas que você compartilhou com a gente, os cases, acompanhar um Obrigada. pouquinho dos seus projetos. Então, acho que se alguém que está participando gostaria de fazer perguntas, fiquem à vontade. Acho que posso fazer uma pergunta? Lógico. Então, eu acho que assim, sumarizando, assim, qual que você acha que é o principal desafio para quem está querendo enveredar ou já tem uma experiência no mercado de moda, mas para potencializar ainda a sua carreira, né? E com tantas ferramentas, eu sei que você falou de uma série de soft skills, mas as pessoas de repente falam, Ronzinho, né? Por onde eu começo? Olha, eu acho que quando eu comecei ano retrasado, o que eu fiz, assim, para começar a entender foi entrar em comunidades, né? Eu acho que isso me ajudou muito. Eu achei comunidades de AI, né, com gringos. Eu mandava mensagem, eu marcava call, eu participava de seminário, sabe? Eu pedia ajuda mesmo e entrava ali dentro do Discord, né, que é onde fica o servidor do Midjourney, e ficava lendo os prompts e copiava, colava num doc para eu conseguir entender como funcionava o raciocínio daquilo, entendeu? E foi assim que eu comecei, que eu dei os meus primeiros passos, sabe? É começar a seguir quem já está fazendo, né? Qualquer coisa, manda uma dúvida, por onde eu começo, não sei o quê, e vai fuçando. E hoje em dia, é uma coisa, né, que já é muito mais fácil, a gente já tem muitos e-books, né, na internet, já tem muito tutorial no YouTube. Na minha época que eu comecei, não tinha nada, né? Então também isso já facilita muito. Muito, muito joia. E aí, essa conexão você fez com a sua própria rede, ou caçou no LinkedIn? Eu cacei no No- LinkedIn. Eu cacei no LinkedIn. Eu fui adicionando pessoas que eu vi que estavam fazendo essas imagens de AI, os diretores de arte. Aí eu fui descobrindo as comunidades, fui adicionando, fui marcando call. Eu sempre fui muito cara de pau, muito curiosa. Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é ser curiosa e, sabe, meter as caras e ir fuçando, sabe? Excelente. Acho que um dos pontos que tanto você quanto o Fábio também comentou, é a respeito dos vieses, que sempre em palestra de Artificial Intelligence vem aqueles questionamentos, né? Mas se tem vieses, como é que a gente faz com as questões éticas de representatividade? Em uma palestra que eu tive com dois professores também do Lab Marketing, no começo do mês de março, e eles comentaram que assim, você tem que ensinar a ferramenta a tirar os seus vieses, né? Então, eu acho que é um passo importante da gente pensar numa auto-reflexão como sociedade, como profissional, né? E pensar nos nossos próprios vieses e pedir para a ferramenta nos ajudar a tirá-los, né? Em outras palavras, né? Tipo, né? Se você não quer, se brasileiro é muito mais múltiplo do que um estereótipo específico, então peça para a ferramenta, por favor, tire o estereótipo, coloque Eu, mais representatividade, né? por Não sei como é que exemplo, você faz isso na prática. quando eu estou criando alguma série, eu sempre tenho esse cuidado de pensar em diversidade, sabe? Colocar uma oriental, uma mulher negra, sabe? Misturar. Claro que assim, é uma beleza. Eu até estava conversando com um amigo meu que trabalhou comigo na GQ, que ele trabalha na Avon, e ele falou, né, que, por exemplo, a Avon eles têm muito esse cuidado agora de representar a mulher real, né? Com marcas na pele, com celulite, sabe? Com textura. Não é que nem aquela mulher photoshopada quando a gente trabalhava na revista há 10 anos atrás. E ainda a inteligência artificial ainda entrega essa mulher muito perfeita, aquele rosto perfeito, não sei o que, aquela beleza perfeita. E isso também é uma dificuldade ainda, né? Mas eu tenho esse cuidado de pensar em diversidade, em acrescentar, tipo, eu quero um homem brasileiro,
uma mulher brasileira, a ferramenta já entende, vai dando mais daquilo, sabe? Teve uma campanha que eu fiz um projeto fotográfico para um restaurante italiano super tradicional de Curitiba. E aí eu, para criar um projeto fotográfico, eu tive que criar uma família tradicional brasileira. Então, e ficou super parecido, ficou super real, ficou muito interessante. Foi um baita guide para o fotógrafo. Mas você é isso, você tem que treinar, entendeu? E a outra questão que sempre vem é a questão dos direitos autorais, né? Você como prática, imagina que essas questões sempre permeiam a sua prática. E aí, como é que você faz para atuar nesse mercado com alguma tranquilidade? Quais são as suas principais dicas aí? É, no quesito de direitos autorais, né, o Brasil ainda não tem uma legislação específica só de inteligência artificial, então a gente segue muito o que os Estados Unidos, né, a União Europeia vem fazendo, mas a lei é meio que o seguinte: se foi a máquina que fez, né, e não foi uma pessoa, não é passível de questionamento de direitos autorais, entendeu? Então, assim, eu sei que eu não vou poder cobrar direitos autorais, porque apesar de eu dar o direcional ao comando, é uma máquina que está fazendo, né? Então, assim, por hora, essa é a lei que eu sei que, né, está regindo tudo. Muito bacana. Eu acompanho uma das profissionais do Google, né, do corpo diretivo, e ela compartilhou recentemente uma informação de que no YouTube eles estão colocando agora umas fases para explicar se a imagem foi construída ou se ela usou algum tipo de manipulação, tem um disclaimer, né? Para avisar as pessoas que aquilo usou artifício interno, não no processo criativo, porque eles entendem que o processo criativo faz parte, então você discutir com a ferramenta, perguntar, né, você confrontar com ela, né, o que pode ser melhor a partir dela, usar no processo criativo não, mas no processo de finalização, né? Não sei se você acompanhou essa discussão, aí o que você acha desse tipo de posicionamento do Google de orientar para que os criadores coloquem, então, a informação de uso de Artificial Intelligence Não, nas suas... eu acho ótimo, eu acho muito bom. O máximo que eu faço no meu trabalho, assim, por exemplo, eu sei que eu não posso cobrar direito autoral, mas o que eu faço é colocar uma marca d'água, né, com o meu loginho, para as pessoas saberem que fui eu que criei, porque, né, eu que pensei na narrativa visual, no storytelling e tudo mais, né, mas eu acho que dar essa orientação para dizer que foi criado por inteligência artificial é ótimo mesmo. Acho que pode seguir um pouquinho também daquela discussão, né, do que é publicidade, o que é propaganda, né, que aí quando as pessoas fazem alguma coisa que é patrocinada, então avisar que é um publi, né, e no caso, se você fizer uma coisa que não corresponde a uma realidade, né, Isso. um personagem completamente que colocar eu acho que pode fazer com que as pessoas não sejam tão induzidas a erro, digamos assim, não Aham, sejam, eu acho não ótimo. sei o que o Fábio acha dessas tendências. Eu acho interessante, ajuda muito, assim, ali é o que a Maíra falou na apresentação dela, você consegue ficar muito mais produtivo e você consegue testar e mostrar muito mais conceito do que você conseguiria sem essas ferramentas, né? Você, logicamente, você tem que saber como usar, né? É o que meus alunos, né? Professor sofre com essas coisas, porque aí você manda fazer um trabalho, aí vem todos os trabalhos iguais, todos gerais, genéricos, porque a pessoa vai lá e pede para o sistema fazer o trabalho inteiro para ele. O sistema faz uma coisa generalizada, né? E todos iguais. Então, se você não sabe o que se você não souber orientar, não vai adiantar nada, entendeu? Você vai fazer um trabalho ruim, você vai ter uma nota baixa, não tem o que fazer, né? Tipo, não tá errado, mas tá fraco. Aí você falou isso pro aluno, não é que tá errado, mas tá vazio, entendeu? Então é como se você não tivesse feito nada. E aqui que acontece também, você, com o tempo, e isso eu acho que deve acontecer logo, a sua barra vai subindo, né? A sua exigência vai subindo, porque se todo mundo começa a usar, todo mundo começa a ficar mais produtivo, é, o que é bom hoje vai ser o básico de amanhã, entendeu? Então, todo mundo vai ter que aprender rápido a se
se colocar nesse mercado, senão vai ficar para trás mesmo, assim, né? Tem que tomar muito cuidado. Assim, a gente percebe, por exemplo, a gente vê muito influenciador criando conteúdo com base que é feito por inteligência artificial. Então você vê muitas vezes o mesmo conteúdo em diversos blogs, diversos Instagrams, tudo meio igual. Aí, tipo, para que que fez aquilo, né? Fica mais um na multidão. Não sei. Tem muita coisa para acontecer, eu acho, mas é o que a Maíra falou, é uma ferramenta que, se você não tiver dominando agora, você tá ficando cada vez mais para trás, assim, você não tem muito como fugir, né? Então, É uma discussão que o Felipe Moget, também nosso professor de artifício e inteligência da pós-graduação do MBA, ele fala, então, assim, a artifício e inteligência não vai tirar seu trabalho, mas as pessoas que saibam dominar muito bem a tecnologia, sim, essas vão te tirar do trabalho, se você não for sim, capaz de se atualizar, de se manter informado e usar a ferramenta da melhor forma, não de uma forma rasa, mas desafiar a ferramenta e desafiar você a liderar a ferramenta de uma forma uhum, melhor, né? sim. Excelente, muito bem. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta. Ó, tenho vários elogios a ambos aqui no chat, da Fernanda, da Denise. Vocês compartilharem ferramentas muito interessantes, né? Formas de como usar essas ferramentas com sucesso. Parabéns. Que você inspirou pessoas na indústria a fazerem, a se envolverem, a pensarem desafiarem-se para ser melhor, né? Muito bem. Não sei se o Fábio e a Maíra gostariam de encerrar. A gente já pode ir terminando por aqui. Tá bom, obrigado, Patrícia, obrigado pelo convite, obrigado, Maíra, por ter participado comigo, de novo, né? Te chamei para participar, obrigado. Obrigada. Obrigada, Foi uma gente. honra. De paz, se tiverem mais oportunidades, eu tô por aí. Posso dar aula também. Ótimo. Aí, ó, Fábio. Tô adorando Sim, dar sim, aula. pode ser uma boa, né? Quando começar o curso. É, Muito bem. Espero encontrar obrigada, com vocês mais vezes aqui. Sim, com certeza. obrigada. Muito Obrigada, bem. Fernanda, pelo feedback aqui no chat também. Adorei. Muito bem. Então, convido vocês Obrigado, a pessoal. continuarem aí os estudos, a se envolverem mais nessa área. O LabMarketing é uma das opções, com a pós-graduação, com os cursos intensivos de moda e gestão de marketing. Uma boa noite a todos. Boa noite, Agradeço aí a pessoal. contribuição. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau.